Vamos aproveitar esse fenômeno de indução para entender o funcionamento do motor corrente alternada, o motor elétrico mais utilizado na indústria. Alguém sabe a denominação desse motor, como é conhecido? Nós estamos falando aqui do fenômeno de indução. Pois é, ele se chama motor de indução. Né? Então, o que nós estamos promovendo aqui? Agora, não é uma única corrente. Agora são 3 correntes. Certo? Por quê? Porque nós estamos utilizando aqui aquilo que a gente tem na indústria e que vocês podem observar lá no poste. Né? No poste você tem 3 fios, às vezes até 4. Né? O que nós temos ali? Em cada fio, conhecido como fase, nós temos uma senoide em cada um deles. Só que essas senoides, elas estão defasadas entre si, ou seja, não tem as 3 senoides ao mesmo tempo atingindo o mesmo valor máximo. Elas atingem esses valores máximos em instantes de tempo diferentes. Então elas estão defasadas a 120 graus. Por isso até que eu tenho as 3 bobinas aqui também equidistantes em cima de um triângulo equilátero, o que dá 120 graus de distância geométrica entre elas. Então cada bobina recebe uma daquelas senoides do sistema trifásico. Então eu acabo tendo aqui 3 campos magnéticos simultâneos, mas eles têm, no mesmo instante de tempo, eles têm intensidades diferentes. O efeito combinado desses 3 campos dá o equivalente ao pegar um bastão de imã permanente aqui e ficar movimentando em volta. É o mesmo efeito. Se eu pegasse o bastão de imã permanente e ficasse movimentando em volta. Ora, o que eu tenho aqui? Né? Posso colocar a mão, não tem problema. Né? Eu tenho aqui uma peça com material ferromagnético para concentrar campo, né? E alumínio. Tá certo? A mesma coisa aqui, ó. Mas precisa ser alumínio? Não, olha aqui, ó. As argoelinhas aqui, ó. Não são de alumínio. Tá certo? Tanto que não precisa ser alumínio, ó. Eu tenho aqui, ó. Não é de alumínio. Qualquer metal. Desde que seja condutor de eletricidade. Então, alumínio, cobre, estanho, couro. Tá certo? Desde que seja condutor de eletricidade. Pronto, ó. Tanto que os nossos estudantes aqui, né, na engenharia elétrica, eles veem tudo isso que vocês estão vendo aqui, né, e nós chamamos a atenção deles, porque isso aqui é a estrutura básica do motor mais usado na indústria, que é o motor de indução. Né, porque eles se baseiam no fenômeno da chamada gaiola de esquilo. Né? Por que gaiola de esquilo? Né? Quem já viu em filme, né, aquele americano babaca lá que resolveu pegar o esquilo da floresta e colocar dentro da gaiola para ficar girando. Daí o nome de gaiola de esquilo. Tá certo? Mas tá bom. Olha o que mais que eu consigo fazer girar aqui, ó. Isso todo mundo conhece. Mas não precisa ser light, não, nem light. Né? Basta que seja de alumínio. Certo? Baseado no quê? No princípio do fenômeno de indução descoberto por Faraday há muito tempo atrás. É proporcional à quantidade de bobinas que você vai ter e a frequência da rede elétrica. Que no caso é 60 Hz no Brasil, né? É o valor aqui, 60 Hz. Então aí vai ficar dependendo da quantidade de bobinas e das conexões de bobinas. Então você consegue mudar a velocidade, que é o que a gente chama de quantidade de polos magnéticos, que é o que vai determinar a velocidade de rotação. Tá certo? E agora tem um painel, logo no quadro aqui à direita, saindo aí, tem um painel com a explicação desse protótipo que foi desenvolvido por 2 estudantes aqui da faculdade, já são engenheiros, né? E o que eles tiveram que fazer na época? Eles pensaram o seguinte: poxa, se a gente tem aqui um campo magnético em movimento de rotação, não posso fazer esse campo magnético em movimento de translação? Né? O que eles pensaram? Então eu faço o seguinte: pego 3 bobinas e coloco aqui múltiplos de 3, na verdade, né? 3, 6, 9. Só que cansou a mão de obra deles de ficar enrolando bobina, que não encontra para comprar, né? Eles não encontraram para comprar, então eles foram enrolando, chegou uma hora que cansou de ficar enrolando. Então eles fizeram só até a metade, né? Dá para perceber que vai até ali. Certo? Mas já dá para ter uma ideia do magnético.